amigos da TV Tudo Praia Grande e Litoral, a Hora do Consumidor, família Quaresma passando por aqui para desejar um excelente Natal para vocês. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Muito boa tarde, pessoal. Que início de semana caloroso. Eu com as minhas pequenas aqui, ó, uma graça, viu? E elas já estão aqui no clima de Natal, criança adora tudo isso, né? Então, é uma alegria sempre poder incentivar, participar, incrementar esse espírito natalino e essa crença, né? Sobretudo nos mais jovens, nos mais novos. Bom, a Hora do Consumidor no ar. Hoje nós temos a continuidade do nosso programa anterior sobre as práticas abusivas, né? Práticas comerciais abusivas. Eu me lembro que cheguei a trabalhar aqui algumas delas, as mais comuns, né? As mais corriqueiras ali. Falamos da venda casada, da limitação da quantidade, até mesmo do envio de produtos sem solicitação do consumidor. E temos outras aqui que são importantes tratarmos também. Se você ficou com alguma dúvida da semana passada, do programa da semana passada, ou surgiu alguma dúvida no decorrer desse período, a hora é agora, não é? É a hora do consumidor, é a sua hora. Mande para a gente a sua dúvida, a sua pergunta. O pessoal da técnica está aqui, toda a produção do programa à disposição. Mande a dúvida, mande a pergunta, interaja aqui conosco. São vários canais, TV, Tudo Praia Grande Litoral, em várias plataformas de streaming, né? Multiplataformas aqui. Você só não assiste o programa se não quiser, ou se a minha internet, hein, Tatá? Se a minha internet não deixar. Do contrário, programa no ar, a Hora do Consumidor, a sua hora aqui na TV Tudo Praia Grande Litoral. Deixa eu aproveitar para lembrá-los, antes da gente começar, que na sequência, você já sabe, tem o CDL no ar, na TV, ou melhor, na Rádio Santa Cecília FM, mas na TV Tudo Praia Grande Litoral. Então, você começa aqui com a Hora do Consumidor, esse horário das 17 horas, e segue às 18 horas com o CDL no ar. Aqui está aqui a mensagem, ó, falei que é multiplataforma, vocês viram, tem Facebook, Periscope, Twitter, uma série, YouTube, uma série de canais aqui para você acompanhar o programa. Bom, a gente está falando, não é, das práticas abusivas, e eu disse a vocês que o fornecedor, de um modo geral, ele é extremamente criativo. A gente não pode negar essa qualidade, essa característica ao fornecedor, né? Quando a gente acha que já viu de tudo, lá está o fornecedor trazendo alguma novidade, algo diferente, alguma coisa que nós ainda não tínhamos visto, não tínhamos pensado e não tínhamos nos deparado enquanto consumidores, não é? E eu trago aqui uma ocorrência recente que repercutiu muito na mídia, de um modo geral, em especial para aqueles que são consumidores, clientes da Apple, que é, você deve ter acompanhado, o novo iPhone, né? Pro, sem o cabo de energia, né? Ele não vem mais com a fonte de energia, não vem mais com os fones de ouvido, tudo isso, segundo a fabricante, para preservar o meio ambiente, né? A questão do lixo eletrônico, a questão do uso de carbono. A Apple se diz ali, ou quer ser uma empresa sustentável, não é, economicamente, ou com uma diminuição severa dos números ali de emissão de carbono, enfim. Para isso, então, há, não é, nessa política da empresa, redução das dimensões das caixas, menor quantidade de itens no aparelho, dentre eles a questão do cabo, né, do cabo de energia, do carregamento, do carregador e do fone de ouvido. Agora, esse é um ponto, né, esse é um aspecto. E aí vocês devem ter acompanhado até uma notícia envolvendo a Fundação Procon do Estado de São Paulo, né, notificando
à fabricante para que ela melhor explicasse, detalhasse essa situação, e sugerindo até uma solução um tanto quanto interessante, né? Parece que ali um paliativo, um meio termo, mas bastante interessante, que seria a disponibilização desse material, tanto do carregador, ou, aliás, do carregador, não fala ali do fone de ouvido, mas do carregador, aos consumidores que assim desejassem adquirir. E eu falo isso também porque, e aí fiz questão de frisar no carregador, embora não venha o fone de ouvido e não venha o carregador, o fone de ouvido a gente pode até rotulá-lo como um bem, né, um item supérfluo, um item dispensável, enfim. Agora, o carregador é o que dá vida ao aparelho. Se eu não tiver como carregar o aparelho, depois do esgotamento daquela bateria, daquela carga, o meu celular não vai funcionar. Então, como que eu compro um aparelho e não recebo nesse aparelho um item que é um item essencial, que é um item obrigatório? Afinal de contas, o celular pode funcionar sem o fone de ouvido, mas o celular não vai funcionar sem este carregador. Tem um outro ponto aqui, você que nos acompanha, que é consumidor, um outro ponto aqui que é justamente o precedente aberto. Começa com a Apple, mas daqui a pouco a gente tem isso levado para outros, para outros produtos, eventualmente para outros serviços. Vocês viram, algum tempo atrás, 4 anos atrás, a questão do despacho, da franquia de bagagens e a imposição feita aos consumidores pelas companhias aéreas, com respaldo da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, a resolução número 400 de 2016, acho que de dezembro de 2016 fala isso, mas é a resolução 400, que diz que não teria mais a franquia de bagagem, e quem fosse despachar a mala pagaria por isso. O que, se a gente for analisar em termos mais técnicos até, e sob um aspecto de justiça, é um tanto quanto justo, eu diria, muito razoável. Ora, se eu viajo sem mala, por que eu pago pelo custo, de despachar a bagagem daquele que viaja com a mala? Não é mais razoável que ele pague? Agora, o problema é que nós não temos a certeza, a sensação sequer de que essa medida gerou um abatimento no preço da passagem, gerou um desconto, Então, a sensação que se tem, ao menos com quem a gente fala, ou até mesmo se nós utilizarmos esse serviço, é de que a passagem manteve o valor que já era praticado com a franquia de bagagem embutida, e hoje quem viaja e despacha bagagem paga aquele valor mais o despacho de bagagem. Então, não era essa a ideia, Talvez tenha sido essa a ideia colocada em prática, em detrimento do consumidor. Tanto que nessa parte do transporte aéreo, a gente pode até fazer um programa sobre isso, conversar até pela questão da Covid, em relação ao transporte aéreo, remarcação de passagem, adiamento de viagem, como é que fica, se tem multa ou não, mas é papo para um outro programa aqui. Mas nessa linha, só para chegar no celular, que é o que me interessa, falando de prática abusiva, nós temos hoje, inclusive, a possibilidade de se cobrar pela bagagem de mão, por aquela bagagem que não precisa despachar, que eu posso levar na cabine. Por quê? Porque todo mundo, o brasileiro também conhecendo bem como é que funciona o sistema, que passou a viajar com a mala de mão. Então, não despacha mais a mala, só em último caso, para viagens longas, não é? Que aí, claro, eu tenho até a franquia de bagagem, dependendo da viagem inclusa, porque é necessário mesmo despachar bagagem. Mas veja, que abre, me parece, um precedente um tanto quanto complicado, um tanto quanto perigoso, porque nós vamos admitir que um produto que precisa desse item para funcionar seja comercializado sem esse item. Aqueles, os defensores do meio ambiente vão falar, mas é para proteger o meio ambiente. Bom, o consumidor não é contra o meio ambiente, até porque o meio ambiente sadio, equilibrado, sustentável, é uma obrigação nossa, de todos nós, para as futuras gerações. A Constituição Federal diz isso, se eu não estou enganado, lá no artigo 225, fala que acho que o parágrafo 3º do 225 coloca essa
imposição, essa obrigação como um dever para as futuras gerações. Agora, eu trago a vocês aqui essa reflexão para dizer o seguinte, bom, mas a Apple não vende, eu estou pegando a Apple aqui, que é o caso que está na crista da onda e nos noticiários. A Apple não vende o celular com um carregador, por conta do meio ambiente, mas ela não vende o carregador, certo? E eu vou dizer para você, não, errado. Ela não vende com o celular. Mas se eu quiser comprar o carregador como item avulso, ou como eles chamam, né, um acessório, eu posso comprar. Aliás, está lá, eu vi ontem isso, né, fiz o podcast, aliás, eu não falei aqui, viu, Tatá, mas eu vou deixar registrado aqui, a produção depois divulga, o podcast do Quaresma lá, né, tem o canal do Quaresma, e você consegue ouvir toda segunda-feira de manhã um podcast com conteúdo exclusivo e inédito para você também receber essas informações de consumidor. Olha lá no Spotify, no Anchor, né, em outras plataformas, busca lá podcast Canal do Quaresma, você vai receber essas informações. Mas, então, eu dizia justamente isso nessa conversa pela manhã com os consumidores, que esse é o aspecto, né? Quer dizer, eu tenho como comprar enquanto acessório, item avulso, ou seja, passa a ideia de que a preocupação com o meio ambiente ela é um tanto quanto relativa, ou que ela sucumbe frente ao pagamento do carregador como item acessório, como item avulso. É para a gente dizer mais ou menos o seguinte, bom, o carregador que vem na caixa de série, não é, como item do produto, polui o meio ambiente, o carregador que eu compro avulso, esse não polui o meio ambiente. É o mesmo carregador, como não polui? É claro que polui, e aí me parece que se a ideia fosse mesmo a de preservar o meio ambiente, eu não comercializaria o produto, nem na caixa, nem fora dela. Nem como item de série, nem como item avulso. E, pessoal, quem tem produto da Apple aqui, iPhone, outros tantos, sabe que a Apple poderia tranquilamente adotar uma postura mais, não sei se é conciliatória a palavra, mas uma postura mais amistosa, mais amigável, mais simpática. Acho que essa é uma boa palavra aqui, uma postura mais simpática em relação a essa preocupação, para que parecesse, de fato, que essa preocupação fosse verdadeira. Porque hoje qual é a ideia que passa? Olha, eu me preocupo com o meio ambiente, mas eu vendo em separado, vendo em apartado. Então, convence o consumidor? Dá para acreditar que há uma preocupação com o meio ambiente? Ou se eu quiser comprar o carregador e pagar por ele, eu consigo? Então, esse é o ponto. E eu digo aqui dessa questão mais simpática envolvendo a fabricante, porque, vejam só, há mudanças nas configurações desse carregador. Se você conhece os produtos da Apple, pega lá os iPhones mais antigos, né? 3, 4, 5, você vai ver, vamos falar, Quaresma, mas esses mais antigos já nem funcionam mais. Tudo bem, o aparelho pode mesmo não funcionar por conta do sistema operacional, são mais antigos, tudo bem. Mas o carregador certamente funciona. Só que o carregador destes modelos não é um carregador compatível com o iPhone 7, por exemplo. Eu me lembro, eu tinha o 4, eu acho, o 4S, enfim, era aquela entrada mais gordinha, né, maiorzinha, e a do 7 é uma entrada mais fininha. Eu me lembro que numa época eu fiquei com os 2 aparelhos e eu tinha que andar com 2 carregadores, porque não era compatível. Isso entre produtos do mesmo fabricante. Quando a gente fala desse novo modelo, ele só tem compatibilidade com o modelo imediatamente anterior, o 11. Ou seja, se você não comprou o modelo anterior a esse, agora lançado, né, ou se você não comprou o 11 e vai comprar o Pro, você não tem o carregador. Então, esse argumento de que os consumidores têm os carregadores, podem usar os carregadores antigos, também não procede, não convence. Por quê? Porque só vale para o modelo imediatamente anterior. Para os outros, não. E mais aqui, pessoal,
por que a gente não usa um modelo que seja compatível com os demais fabricantes? Se você olhar Samsung, por exemplo, né, que é outra grande, gigante do mercado aqui de tecnologia, né, do mercado eletroeletrônico, há uma compatibilidade entre os produtos por ela fabricados, uma compatibilidade com outros fabricantes. Por que será que é essa questão que vai fidelizar o meu consumidor? Eu sou cliente Apple porque o carregador não é compatível com o da Samsung. Será que é isso? Me parece que não. E um último ponto nessa fala, só para a gente seguir aqui adiante, eu acabei não combinando com a produção, como a gente atrasou um pouquinho por conta do sinal da internet, dessa dificuldade. Eu, aliás, não sei, depois a produção vai me responder aqui se o sinal está bom, se está estável ou se está instável, se vocês estão me vendo bem. Depois vai me dizer também no chat, produção, se eu sigo direto ou se a gente faz um intervalinho rápido, mas ainda nessa parte, para falar com você, o produto que a gente está conversando e esse ponto que a gente está comentando tem, além da possibilidade de venda mediante pagamento, meus queridos consumidores, uma discrepância de valor que é também um tanto quanto desafiadora, aqui para a gente dizer o mínimo, né? Desafiadora se comparada esta realidade com a realidade do mercado norte-americano, por exemplo. Isso não é uma coisa do Brasil, a Apple está vendendo sem o carregador no mundo inteiro. Tá, é verdade, realmente. Né? Essa política da empresa não é destinada a um determinado país, a uma determinada região, não. Mas eu quero compartilhar aqui com vocês, levantamento que eu fiz, do valor do produto, para dizer o seguinte: nos Estados Unidos, esse carregador avulso, ele custa $19. Se a gente colocar o dólar a R$5, tá por aí, talvez um pouco menos, a gente está falando de R$100, pouco mais, pouco menos. Nos Estados Unidos, o que a gente tem igual aqui é só o numeral, que lá é $19, aqui é R$219. Só tem um 19 igual, só que aqui é 219. Nos Estados Unidos custa $19. É muita diferença. Então veja que, além de tudo, nós temos nessa realidade, nesse aspecto, um prejuízo ao consumidor que não pode ser desprezado, que não pode ser ignorado. Ok? Então, eu não sei se tem perguntas aqui, a produção vai me passar, vai me mandar, se alguém encaminhou alguma dúvida, alguma pergunta. Bom, não me falaram se é para dar intervalo ou não, eu vou seguir aqui, porque a gente tem que terminar sempre um pouquinho antes, por conta, lá, foi só falar, a produção aqui, intervalo. Então, eu vou beber uma água, já estou com a minha água aqui em mãos, a garganta seca, vocês sabem. A gente vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo, não sai daí. A gente volta para seguir com as práticas abusivas. Já falamos de uma que está acontecendo agora. Você já está bem informado. Você assiste a Hora do Consumidor, acompanha a Hora do Consumidor, você está bem informado. Fica aí, não sai daí que a gente volta. É um minutinho só. TV Tudo Praia Grande Litoral. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Renove o seu visual nesse final de ano, vem pro Odonto Company. Faça um tratamento de implantes, próteses, para você substituir um dente ausente ou trocar uma prótese móvel por uma fixa. Agende já a sua avaliação. Odonto Company, a clínica número 1 do Brasil. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean
que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Oceano você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Oceano. Amigos da TV Tudo, Praia Grande e Litoral, a Hora do Consumidor, família Quaresma passando por aqui para desejar um excelente Natal para vocês. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Peguei aqui esse finalzinho, viu, Tatá? Vou mandar para as meninas a mensagem de Natal aqui das minhas pimpolhas. Pessoal, mas vamos aqui para a segunda parte, última parte do nosso programa. Essa Hora do Consumidor está passando muito rápida, viu? Está voando aqui. Mas a gente falava, eu conversava com vocês sobre essa situação que está no dia a dia, está ali na nossa frente, né? A gente vivencia tudo isso, muitas das vezes nem sabe, nem percebe, né? E é algo que precisa ser melhor analisado, melhor considerado por todos nós, né? Ainda nessa linha do carregador, eu conversando com um amigo um dia desses, ele falou assim, mas o Estado vai se meter nisso, né? Procon, isso e aquilo, não tem que entrar o Estado, né? A gente fala muito ali da intervenção mínima do Estado, né? Ou essa questão da intervenção do Estado no domínio econômico, ok, mas não é, me parece, não é? Com todo o respeito aqui aos entendimentos contrários, me parece que não é uma intervenção do Estado, me parece que é uma necessidade de adequação da realidade do consumidor, aqui, ou do fornecedor, né? Dessa realidade acerca da relação de consumo aqui. Não dá para a gente imaginar que consumidor e fornecedor vão se resolver. Até eu uso muito isso nas minhas aulas, falo muito aos meus alunos, isso agora falo com vocês aqui na Hora do Consumidor, né? Digo o seguinte, o consumidor tem um poder enorme na mão. Por quê? Porque se o consumidor não adquirir aquele produto, é claro que a coisa muda de figura, que o fornecedor vai olhar e falar, opa, mas peraí, eu estou com esse produto aqui encalhado, não vendi um. Então, né? Falaram para mim, é só não comprar o novo iPhone, custa não sei quantos R$1.000, quem compra isso não vai comprar o carregador? Pode ser até, acho que é verdade, mas quem paga 6, 7, 8, 9 mil reais no celular não vai comprar o carregador por R$200. Mas se é para falar desse poder, vamos dizer assim, que tem o consumidor, claro, o consumidor sozinho, né, analisado isoladamente, individualmente considerado, talvez ele não perceba esse poder que tem. Agora, consumidor, quando une forças aqui, né, o pessoal fala lá, juntos somos mais fortes. Eu prefiro juntos somos melhores. Mas quando os consumidores se unem, claro que a força aumenta exponencialmente. E eu concordo. Se ninguém comprar o produto, eu não tenho dúvida de que o fabricante muda. A gente pode comentar até aqui ou na semana que vem, ou num pedacinho do programa da semana que vem, a questão que nós, acho que não repercutimos aqui, se eu não estou enganado, depois a produção vai me assoprar aqui no ponto eletrônico, né? Mas acho que a gente não repercutiu muito a questão do Carrefour e daquela, né, abordagem feita de forma totalmente errada ao consumidor, resultando na morte do consumidor. Não vou entrar aqui na questão racial, se foi ou não um crime racial, pode ser que sim, talvez não, mas o fato é que houve uma postura, uma conduta absolutamente reprovável por parte do estabelecimento. Se a gente for analisar ali o prejuízo que isso já rendeu à rede, à marca Carrefour, é uma coisa que não pode ser desconsiderada, né? Eu, no dia da Black Friday, falei com alguns diretores, até por conta da operação que o Procon fez, gerente de loja, me dizendo, em 27 de novembro, que naquele dia, até então, na verdade, até o dia 26 anterior, vocês viram que muitas lojas ficaram fechadas, abriram depois do horário, não fizeram nenhuma alusão à Black Friday. Naquele dia, eles me disseram o seguinte, olha, até aqui a gente contabiliza mais de 300 milhões de reais de prejuízo.
Não é? Teve um caso, acho que eu já comentei esse aqui com vocês, lá da United Airlines, que arrancou à força um passageiro, né, um consumidor, era um médico, né, foi arrancado, arrastado ali pelo corredor da aeronave. Aquilo viralizou na internet em 2017, pegou super mal, e houve, em especial pelos consumidores norte-americanos, um verdadeiro boicote à United Airlines. As pessoas simplesmente não voaram, as aeronaves não saíram do chão. Ali, eu não me lembro o número agora, mas foi na casa de bilhão, foi mais de bilhão o prejuízo, porque são empresas com ações em bolsa, o Carrefour também, enfim. Então, veja que é uma coisa muito expressiva aqui, e um tanto quanto nociva, mas não dá para deixar assim, não dá para deixar só, o consumidor ali não compra e está tudo certo, porque isso pode causar a falsa ideia, a falsa sensação de que o fornecedor tem mesmo a supremacia aqui na relação. Ele já até tem, ele é mais forte. Por isso que o código fala, né? Código de proteção e defesa do consumidor. Porque se tem alguém que é mais forte aqui na relação, esse alguém é o fornecedor, ninguém tem dúvida disso, nem ele, fornecedor, tem dúvida. Então é necessário tentar contrabalançar ali, fazer o contraponto em relação a isso. Ainda pegando o gancho aqui para estas práticas abusivas, eu falei ali da amostra grátis, já hoje falamos e comentamos sobre a questão desse item, em especial o carregador, que seria um item essencial, imprescindível, indispensável para o funcionamento do celular. Ele não vem mais no aparelho, ele é vendido à parte, enfim. Talvez a gente chegue assim num extremo daqui a algum tempo de ir no restaurante, pedir o prato e falar assim, olha, se você quiser usar o talher, o prato do restaurante, a gente vai cobrar, né? E aí o prato, o talher eu posso até levar de casa, é uma coisa surreal hoje, mas enfim. Agora o carregador eu não tenho como levar porque a gente já falou que não há essa compatibilidade. Mas vejam só o que o precedente, eu disse a vocês no bloco anterior, o que esse precedente pode causar. Num português bem claro aqui a vocês, né? Essa abertura de porta, que é essa, aconteceu aqui assim, vamos deixar, vamos ver, não dá, né? Quero aproveitar aqui para terminar, acho que eu tenho mais uns 5, 6 minutinhos, é o tempo que eu preciso para falar com vocês sobre o aspecto relacionado ao orçamento, que também pode caracterizar e representar uma prática abusiva do fornecedor. Primeiro, né? Muitos me perguntam, o orçamento, eu posso cobrar pelo orçamento? O que você acha? Você que está aí do outro lado, me vendo, me acompanhando, assistindo, aprendendo aqui, ouvindo, posso, né, o fornecedor, o prestador de serviço, pode cobrar pelo orçamento? Qual é a praxe no mercado? O que a gente está acostumado a ouvir quando falamos em orçamento? O orçamento é sem compromisso. O que significa que o orçamento é sem compromisso? Significa que eu posso orçar o reparo, a manutenção, e não executar o serviço. Tudo bem, orçamento sem compromisso é isso. Tá? Eu faço o orçamento, acho caro, não tenho dinheiro para fazer agora, não pago nada por isso. Tá? Então, ele é sem compromisso, porque ele não me obriga a contratar o serviço, senão poderia ser até uma venda casada, e também porque ele, a princípio, não é cobrado. Essa, pelo menos, é a praxe no mercado de consumo. Agora, o fornecedor pode cobrar pelo orçamento? Sim, pode. O código, a lei não proíbe essa cobrança. Agora, se a praxe ali no mercado, os costumes sinalizam no sentido inverso, de que não há cobrança, aquele comerciante, aquele prestador de serviço que optar por cobrar o orçamento, precisa avisar isso ao seu consumidor. Falar, olha, o meu orçamento pode até ser sem compromisso, mas eu cobro a visita. E por que isso é possível? Antes que você interprete mal aqui essa minha fala. Porque também se quer evitar que o consumidor chame aqui um técnico, né, alguém que entenda ali do problema, aponte a solução, dê o diagnóstico a ele, ele agradece e depois contrata esse serviço com um concorrente, com alguém que tem o preço mais em conta, ou ele mesmo fala, quer dizer que é essa peça aqui, não vou lá comprar a peça mesmo, troco e economizo com isso. Então, não há uma proibição em relação à cobrança do orçamento. Posso cobrar, mas preciso dizer, porque não é essa a praxe no mercado. E aí, falando da questão do orçamento, eu quero aqui reforçar com vocês o seguinte,
o orçamento ele precisa ser prévio, não é lógico. Parei meu carro lá na oficina, levei meu carro na concessionária, levei um eletroeletrônico na autorizada, não importa. Deixo lá, eu não sei o que tem. Falei, olha, hoje peguei o relógio de manhã, parou de funcionar, não ligava, né? Ou superaqueceu, ou isso, ou aquilo, ou o celular, não importa qual é o bem, não importa qual é o item. O que nós precisamos sempre ter claro em mente é que esse orçamento, primeiro, ele precisa ser prévio. Segundo, este orçamento, pessoal, precisa detalhar, discriminar o que é produto, o que é mão de obra, qual a validade do orçamento e, se possível, ainda a forma de pagamento. Às vezes, vem lá o orçamento, olha, o reparo custa R$500. Bom, beleza, mas está trocando peça? Não está? R$500 é só mão de obra? Não, está trocando peça. Quanto é a peça? Quanto é a mão de obra? Esses detalhes precisam ser previamente informados. E um ponto que eu gosto muito aqui, eu sei que já está dando meu horário aqui, a produção já sinaliza aqui para mim, mas é um ponto que eu gosto muito de reforçar é o seguinte: essa comunicação, essa ciência ao consumidor, ela precisa ser prévia. Não adianta falar para ele, olha, o orçamento está aqui, mas eu já executei o serviço, ok? Ó, o orçamento está aqui, mas eu já reparei o produto. Bom, então para que tem orçamento? Você já fez? Além do orçamento ser prévio, é necessário que eu autorize a execução do serviço orçado. O código fala lá, olha, só não precisa de autorização se houver essa não é nem expressa anuência, mas se houver essa sintonia, que é essa praxe entre as partes. Bom, é o meu mecânico de confiança, já é meu mecânico há não sei quantos anos, eu sempre levo lá o carro, né, fazer uma revisão antes de viajar, isso, aquilo, e ele, depois ele me apresenta a conta, eu pago e está tudo certo. Se esse for o trato, né, se essa for a praxe, se esse for o costume entre as partes, tudo bem. Do contrário, precisa de orçamento, o orçamento precisa ser prévio, não adianta eu executar e depois apresentar, e precisa contar com a anuência, com a autorização do consumidor. Se eu não contar com essa autorização, o consumidor depois pode se recusar a pagar por aquele serviço. Ou, né, talvez essa recusa em termos, né, do valor aqui como um todo, possa gerar a ele, consumidor, um enriquecimento sem causa. Mas, alguma coisa, certamente ele esperava pagar. Fala, não, deixei aqui, se ele mandar o orçamento, eu sei que não é de graça, tem que pagar alguma coisa. Então, ele fixa o preço, ele estabelece o preço. Ó, seu orçamento aqui é de 500, eu imaginei que isso não passasse de 200. Então, vou pagar 200 porque você não me fez o orçamento, não me consultou antes e eu não autorizei. Conta e risco do fornecedor, conta e risco do prestador de serviço, é outra história. Ok? Eu acho que eu tenho que ir parando aqui, são 15:06, a produção pode me sinalizar aqui, né, me dar um alô, mas eu acho que estamos com o horário justo, não é? Com a nossa hora do consumidor aqui chegando ao final. Ela já tomei aqui um cartão amarelo, mais um é vermelho. Sim, acabou, diz o Tatá aqui na produção para mim do programa. Então, eu quero primeiro agradecer a atenção de vocês, dizer que para mim é sempre uma alegria, uma enorme satisfação começar a semana com um podcast pela manhã lá no canal do Quaresma, depois a Hora do Consumidor aqui na TV Tudo Praia Grande Litoral, e desejar a você uma excelente semana com boas energias, não é? Muitas realizações, e espero revê-lo, espero encontrá-los aqui na próxima segunda-feira na nossa Hora do Consumidor. Ok, pessoal? Então, um grande abraço, um bom início de semana, uma boa semana a todos e até a nossa próxima Hora do Consumidor. Tchau, pessoal. Valeu!